Bom dia, comunidade. Salve, salve, simpatia. Hoje vem comigo, mudou de nome. É VaptVupt, caiu na OAB. Vamos fazer uma análise aqui rápida, um VaptVupt, dos temas de direito constitucional que caiu na última prova da OAB, no exame número 41. A primeira pergunta começa no número 11 lá da prova da OAB, começa o direito constitucional. A primeira pergunta diz respeito à súmula vinculante. Eu não vou ler as perguntas, eu separei os temas e vou falar o que o tema cobrou, o que a pergunta cobrou e qual é o tema correspondente. A pergunta número 11 cobrou sobre a súmula vinculante e a resposta correta foi a número B. Vamos entender aqui o que é a súmula vinculante e caiu aqui como se cancela uma súmula vinculante. Turma, a súmula vinculante foi criada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Bora lá para o texto dela para vocês entenderem e eu vou explicar para vocês aqui o que é, então, a súmula vinculante. Olha, todos os tribunais, eles se organizam por meio de súmula. O Tribunal do Direito do Trabalho fala em enunciados. Os outros tribunais trabalham com súmula. E o que é a súmula? A súmula é o entendimento organizado das várias decisões iguais de forma reiterada. Então, a jurisprudência é a decisões acerca de determinado tema dentro do tribunal, de forma reiterada, ou seja, várias vezes o tribunal decide daquele mesmo jeito sobre aquele assunto e eles formam uma súmula. A súmula é um enunciado, é um texto, falando assim, olha, o tribunal, aqui, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal trabalha dessa forma, decide desse jeito, num determinado tema. Com a Emenda Constitucional número 45 de 2004, ela foi, o artigo 103 da Constituição foi aumentado, então tem um 103A e foi criada a súmula vinculante. E qual a diferença entre as súmulas vinculantes e as demais súmulas do STF ou dos demais tribunais? O próprio nome já diz, súmula vinculante. Ela vincula, o teor dela vincula todos os outros tribunais. Vou ler com vocês aqui. O artigo 103A da Constituição Federal diz o seguinte: o Supremo poderá, de ofício, por ele mesmo, ou por provocação, mediante, prestem atenção nisso, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, então, 11 ministros, 2/3 dá 8 ministros, então precisa de 8 ministros para fazer uma súmula vinculante. E aí, após reiteradas decisões sobre matérias de direito constitucional, porque nós estamos falando do STF, aprovar súmula, que a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e, inclusive, prestem atenção, não é só com os órgãos do Poder Judiciário, inclusive com a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual, municipal, bem como a pergunta que caiu no exame 41. Poderá o próprio tribunal, o STF, proceder à sua revisão e o seu cancelamento na forma estabelecida. O que caiu na prova da OAB na pergunta número 11? O Procurador-Geral da República apontou as mudanças legislativas e as emendas constitucionais que foram promulgadas e, em tempos mais recentes, manifestou-se na mídia sobre a ausência de compatibilidade de uma determinada súmula vinculante com a ordem jurídica brasileira. A pergunta foi sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. E qual foi a alternativa correta? A número B, que está aqui, ó. Para o cancelamento da súmula em referência, será necessário que o Supremo Tribunal Federal se manifeste
pelo quórum qualificado de 2/3 dos seus membros. Então, a dica aqui é: súmula vinculante precisa, pode ser feita de ofício ou por provocação. O quórum dela é de 2/3, tanto para ela ser criada, para ela ser alterada ou para ela ser cancelada. 2/3, 8 ministros do STF. Essa é a primeira dica do VaptVupt. Súmula vinculante caiu na prova na 41 da OAB. Bom dia, comunidade, salve, salve, simpatia. O nosso Vem Comigo hoje mudou de nome, agora é VaptVupt, caiu na OAB, e eu vou dar uma dica, vou dar dicas aqui para vocês sobre o que cai na OAB de Direito Constitucional. Vou me ater à minha disciplina de Direito Constitucional. Primeiro, gente, o que eu tenho que estudar, professora, para ir fazer a prova da OAB na questão do Direito Constitucional? Artigo 5º, cai na Constituição, na prova da OAB? Não, despenca. E dentro do artigo 5º, alguns incisos caem com mais frequência na prova da OAB. Então, prestem atenção, a primeira dica fica aí. Artigo 5º da Constituição Federal. Cai na OAB? Não cai, despenca. Agora vamos fazer as análises dos incisos que mais caem na prova da OAB. A FGV, no artigo 5º, cobrou nas últimas provas muito sobre liberdade de consciência e crença religiosa, pela questão a casa ser asilo inviolável no artigo, inciso 11 do artigo 5º, que mais que caiu aqui na prova da OAB, que cai muito? Desapropriação, que está lá dentro do artigo 5º da Constituição. Então, como é que se faz, como é que se expropria, como é que se desapropria uma terra? E outra situação, a questão dos remédios constitucionais que estão no artigo 5º da Constituição Federal. Quais são, professora? Habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas e mandado de injunção. Principalmente mandado de segurança e ação popular, porque esses são os mais usados aí na advocacia. Então, cai não, despenca. E ação popular, vocês prestem atenção, porque cai bastante. Mandado de segurança nem preciso falar, né, gente? Cai muito. E outro artigo que cai bastante, inciso que cai muito nas provas da OAB pela FGV, o direito à petição na Constituição Federal, que eu vou falar aqui, daqui a pouco eu vou analisar a prova, a última prova da OAB, e vou contar tudo aqui para vocês. A pergunta número 12, que caiu na última prova da OAB, diz respeito às questões indígenas. Outra dica que eu deixo para vocês: estudem muito, tanto o artigo 231, são vários artigos que falam sobre o direito das terras indígenas, ou direito dos indígenas dentro da Constituição Federal. Só nessa prova, na 41, foram cobradas 2 questões a respeito dos indígenas e terras indígenas, tá? Então, prestem atenção. Além do artigo, são vários artigos, eu vou falar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui para vocês o que fala, quais os artigos que falam das questões indígenas dentro da Constituição. Vocês vão estudar o artigo 20, inciso 11, que fala: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. Compete à União, no artigo 22, privativamente legislar sobre as populações indígenas. Então, artigo 22, inciso 14. Depois você vai lá para o artigo 49, que fala sobre as atribuições do Congresso Nacional e diz respeito, o artigo 49 diz o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional. E no inciso 16, está lá: autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento dos recursos hídricos e as pesquisas de lavra de riquezas minerais. Aí tem lá também no artigo 109, de quem é a competência para decidir sobre as questões indígenas, dos direitos indígenas. Artigo 109 diz: competência é da Justiça Federal. Também tem no artigo 129, que fala sobre a questão do Ministério Público. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 5. Defender judicialmente os direitos e interesses da
das populações indígenas. Aí vem lá ainda também no artigo que fala no título da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1, dos princípios gerais da atividade econômica. O artigo, prestem atenção, artigo 176, que fala das jazidas e das lavras, dos minérios que estão dentro das terras indígenas. Aí, por último, vem o artigo, o título lá da Ordem Social, o título 8 da Constituição Federal, que trabalha a educação, da cultura e do desporto. E prestem atenção, artigo 210, prestem atenção no artigo 215 da Constituição e o mais importante, artigo 231 da Constituição Federal, que fala dos índios. Mas dentro da pergunta da OAB, além de falar dos artigos constitucionais, a OAB também perguntou sobre a convenção. A convenção, deixa eu achar aqui para vocês que eu separei, foi na pergunta 17 também, que falou sobre as questões indígenas. Cobrou a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribunais. Prestem atenção, porque o direito internacional, as convenções e os tratados internacionais dizem respeito, estão ali, ó, ligadinhos, é quase irmão gêmeo da Constituição Federal. Os direitos e tratados internacionais sobre direitos humanos, quando aprovado pelo mesmo caminho da PEC, está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, eles têm força de direito constitucional. Então, se liguem nos artigos que eu coloquei para vocês aí e vão estudar. Só na última prova da OAB, caíram 2 perguntas sobre direitos indígenas. Essa é também uma dica, prestem atenção nesse VaptVupt. Outro tema que cai muito na prova da OAB é o controle de constitucionalidade. E eu vou falar para vocês, não cai, despenca. Só na última, nessa prova 41, caíram 2 perguntas sobre controle de constitucionalidade. Eu vou fazer um VaptVupt aqui com vocês a partir das perguntas que caíram na última prova da OAB. Primeiro, a pergunta número 15 falou o seguinte... sobre o controle preventivo e a possibilidade do mandado de segurança, que é uma situação muito excepcional, do controle preventivo e o mandado de segurança. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Bom, gente, o que é controlar? Controle de constitucionalidade. Eu costumo dizer que o controle de constitucionalidade é um antivírus que tanto o Poder Judiciário, como o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo fazem sobre as leis, sobre os atos normativos, né? Nem sobre as leis, tá? Na Constituição fala controle dos atos normativos. Então, tudo aquilo que tem força de lei, força normativa, tem que passar por esse antivírus da constitucionalidade. E inconstitucionalidade significa o quê? Que aquele texto daquele ato normativo não está em harmonia, é incompatível com a Constituição Federal ou com princípios explícitos ou implícitos dentro da Constituição Federal. Então, faz-se o controle da constitucionalidade. Pega-se a lei ou o ato normativo, eu faço uma análise daquele texto e aí eu vou verificar. Esse texto tem compatibilidade, não fere os princípios expressos ou implícitos dentro da Constituição? Aí a gente vai passar esse antivírus da constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele pode ser tanto preventivo, antes da lei entrar em vigor, e o controle repressivo, depois que a lei já está em vigor, depois da publicação, da promulgação e publicação da lei. No controle preventivo, como que é feito, professor, o controle preventivo? É feito pelo STF? Não. O controle preventivo, via de regra, ele deve ser feito, como eu falei ontem, na Comissão de Constituição e Justiça. Também pode ser feito pelo veto presidencial, que o presidente da República, ele veta leis, lei complementar ou lei ordinária. E uma dica que eu coloco aqui para vocês, não tem veto nas emendas à Constituição.
O presidente da República não palpita, não fala, nem sanciona e nem veta uma proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque a proposta de emenda à Constituição ela é fruto do poder constituinte derivado reformador. É só do Congresso Nacional. O presidente da República não tem a parte... A gente diz no processo legislativo, a parte complementar, que seria assim, veta ou sanciona. Vetar é não concordar, sancionar é acordar. E o veto e a sanção é um ato privativo do presidente da República e nas questões da PEC, proposta de emenda à Constituição, não tem o controle do Poder Executivo. Mas tá, sigamos aqui na pergunta número 15 do exame 41. Tem uma proposta, estava se discutindo, vamos fazer aí a proposta da PEC do estuprador? Vamos nela, vamos dar ela como exemplo. Foi apresentada e os parlamentares verificaram que essa proposta é inconstitucional. E eu estou falando, controle é preventivo, controle preventivo. Depois daqui eu vou falar com vocês o que é controle concentrado, ou melhor, repressivo. E aí, meus amigos, foi constatada que o teor da PEC, da proposta de emenda à Constituição, ela é inconstitucional. O que fazer, professora? Já estou sabendo que essa matéria é inconstitucional. O STF já decidiu sobre essa matéria. O que a gente faz? A gente não pode fazer nada. Quem pode fazer? Os deputados ou senadores. E o que eles podem fazer? Gente, presta atenção, isso é uma exceção. É uma decisão que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, não está na Constituição Federal. Prestem atenção a esse detalhe. O que pode ser feito? Um deputado, um senador, na tramitação dessa PEC inconstitucional, pode entrar com um mandado de segurança quando a PEC tem, o teor dela é inconstitucional. Então, a pergunta número 15 da OAB e a resposta da OAB 41 fala o seguinte, olha só. Diversos deputados federais do bloco, inconformados com essa situação, consultam você como advogado sobre a possível medida judicial para que seja reconhecida a incompatibilidade da PEC com a Constituição da República, de modo que vai fazer o quê? Impedir a votação do plenário. O que pode ser feito então, professora? A resposta está bem aqui na número B, ó. É possível que a PEC seja considerada preventivamente inconstitucional em sede de mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal por qualquer deputado federal ou senador. Então, prestem atenção. Esse é um controle preventivo, a lei ainda não entrou em vigor, a lei não foi promulgada, não foi publicada, e por isso que se fala controle preventivo de constitucionalidade. Deveria ser feito lá pela Comissão de Constituição e Justiça, não foi feito. No caso de PEC, não pode ser feito pelo presidente através do veto, e aí cabe a um deputado, a um senador entrar com uma ação específica, um mandado de segurança. Quem pode entrar? Eu posso entrar? Você pode entrar? Não. Só quem é deputado ou senador entra com mandado de segurança, e esse é o único caso, em que o o STF, Poder Judiciário, pode lá preventivamente fazer o controle de constitucionalidade. Prestem atenção, mandado de segurança, controle preventivo, STF, super exceção. A outra pergunta que caiu na OAB, pergunta número 16, trabalha sobre controle de constitucionalidade difuso. Olha, eu disse no anterior que nós temos o controle preventivo e o repressivo de constitucionalidade. Controla-se a constitucionalidade de forma preventiva, antes da lei entrar em vigor. De forma repressiva, depois que a lei entra em vigor. Mas tem um outro controle, que é o controle difuso ou controle concentrado. E o que é esse controle? Qual a diferença do controle difuso e do controle concentrado? Primeiro, o controle difuso é dado a todo e qualquer cidadão e a qualquer órgão do Poder Judiciário analisar uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Enquanto no controle concentrado, difuso, difunde para todo mundo, concentrado, concentra em determinadas pessoas. Quem são essas pessoas?
eu digo pessoas, né? Mas está no artigo 103 da Constituição Federal. E o que diz o artigo 103 da Constituição Federal? Bora aqui pegar para vocês rapidinho, porque isso aqui é um VaptVupt, é na velocidade 5. Olha, podem propor ação direta de constitucionalidade, então quem pode fazer o controle concentrado? Está no artigo 103, são 9 pessoas. Eu dou uma dica. O 103 e esses nove incisos, vocês decorem, tem que estar na ponta da língua e na ponta da cabeça. Artigo 103, porque diz respeito, fala assim, olha, só pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, as 9 pessoas ou entidades entes estão no artigo 103 da Constituição. Passando do concentrado e outra. O concentrado significa o quê? Que só determinados tribunais, no caso o STF, que é o controle de constitucionalidade concentrado, gente, no direito, presta atenção. Tudo que está no direito, o nome que está no direito corresponde, só você pensar, tem correspondência, o nome com aquilo que você vai colocar, com aquilo que você tem que entender. Controle concentrado, concentro as pessoas e concentro num único órgão. No direito da Constituição Federal, a concentração é no STF. Mas só no STF, professora? Não, os tribunais de justiça também têm controle concentrado, porque vão trabalhar da Constituição Estadual. Então, STF, controle concentrado sobre a Constituição Federal, os tribunais de justiça, controle concentrado sobre as constituições estaduais. Gravem aí, artigo 103 da Constituição Federal. E o controle difuso? Difuso, palavra, como eu disse, palavra direito sempre tem correspondência. Difuso, difundido, para todo mundo. E o que significa isso? Significa que eu, você, o seu advogado, o promotor de justiça, o defensor de justiça, pode entrar no Poder Judiciário aqui, ó, na instância de Corumbá, na instância de Dourados, na instância na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, na Justiça Militar, qualquer justiça, e com qualquer ação, levantar uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, isso se chama controle difuso de constitucionalidade ou controle de constitucionalidade difuso. É dado a todas as pessoas e todos os tribunais. Você vai arguir dentro da sua petição inicial ou da sua defesa uma matéria de direito constitucional. E o que diz a questão número 16 aqui? Porque ela trabalha o seguinte, olha, o deputado fala até em recurso extraordinário, que eu vou falar para vocês isso daqui, mas a resposta é a D da pergunta 16. Deve ser interposto recurso extraordinário, pois qualquer decisão do Tribunal de Justiça pode ser revisada pelo STF, independentemente da matéria. Meus caros amigos, que vão aí prestar o OAB, é o seguinte: quem tem a última ratio, ou melhor falando aqui, saindo do latim, voltando para o português, nem para o juridiquês, para o popular, quem tem a última palavra para dizer, para falar sobre direito constitucional ou de uma lei federal que diz que se choca com a Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Mesmo nos casos dos tribunais de justiça decidindo, eu posso levar essa matéria para o Supremo Tribunal Federal. E o que está cobrando aqui? Olha, a inconstitucionalidade diz respeito à Constituição Estadual. Foi decidida no Tribunal de Justiça, mas também não foi considerado. Eu posso recorrer? Posso. Qual é o nome do recurso que, no controle difuso, pode-se chegar até o STF. O nome desse recurso é recurso extraordinário. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante. O controle das leis federais que não se chocam com a Constituição Federal, alguma irregularidade, ilegalidade de uma lei federal, compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas qualquer lei que entre em choque com a Constituição, a competência última, a última palavra, sempre será do STF.
Tirando os casos das ações do controle concentrado, no controle difuso, qual é a ação para se chegar ao STF? Começou aqui embaixo uma discussão, aqui em Corumbá. Começou uma discussão falando sobre a inconstitucionalidade ou não de um determinado assunto. Como é que eu posso fazer com que esse recurso, esse assunto, chegue lá no plenário do Supremo Tribunal Federal? Através do recurso ordinário. E hoje, o recurso ordinário exige ainda, porque também foi uma emenda à Constituição, exige recurso extraordinário com repercussão geral. Então, se o problema que eu vou lá entrar no STF, vou fazer por meio do recurso extraordinário, além do recurso extraordinário, ele precisa ter uma condição. Qual é esta condição? O assunto a ser discutido, a ser levado ao STF, precisa ter repercussão geral. E quem decide isso é o próprio STF. Se ele decidir que tem repercussão geral, segue o recurso extraordinário. Se não tiver repercussão geral, morre ali e esse assunto, essa decisão não vai para frente. Gente, esse foi o VaptVupt de hoje. Trabalhei aqui com as questões do direito constitucional que caiu na última prova da OAB, no exame 41. Lembremos, artigo 5º não cai, despenca. Na última prova, caiu muito sobre as questões indígenas. Eu já citei aqui, falei para vocês quais os artigos da Constituição, inclusive do direito internacional, que fala sobre a questão dos indígenas. Controle de constitucionalidade cai muito. Outro inciso que cai bastante, vou deixar a dica aqui para vocês, o que fala sobre a questão dos presos. Prendeu a pessoa, até foi matéria que, deixa eu falar, ficou faltando essa aqui, deixa eu falar. Olha aqui, ó. Foi preso, o cara tá preso, e o artigo 5º, inciso, que fala sobre a questão da Constituição Federal, quando prende a pessoa, o que precisa? Informar a família. A prisão e o local onde o preso se encontra, detido, devem ser comunicados imediatamente à família ou a outra pessoa por ele indicado, bem como ao juiz competente para apreciar o quê? A legalidade da prisão. Esse é o inciso, deixa eu ver que eu marquei aqui, não aguento tudo de cabeça, né, gente? Ó, para quem não sabe, o número romano é o artigo 5º, inciso LX8, que é o 68. L50, um X para frente, 60, 5, o V aí, o 5, e os 3. Então, LX8, que é o artigo 68. Gente, não se preocupem, eu demorei quase 40 e poucos anos para saber qual que eram os números romanos, porque eu sabia até o 40. Aí um aluno meu, prestem atenção, Serginho, falou para mim, decora até o 30, o 40 e bota na sua cabeça, o L é 50. Para frente, um X para trás do L é 40, um X para frente é 60, o L é sempre 50. Fica a dica aí para vocês. Eu tinha muita dificuldade de memorizar isso. Gente, um abraço, boa prova para vocês. Vão com Deus. Cabeça tranquila, tá tudo aqui. Se você estudou, faz uma força aí que vai estar tudo na sua cabeça. Mantenham a calma, fiquem tranquilos e Deus abençoe vocês. Uma coisa que eu sempre digo, hein? Se Deus quiser eu vou passar. Não. Deus não tem nada a ver com isso. Você só vai passar na prova do AB se você estudar. Professora, mas eu estudei. Você estudou? Então aí você pede uma forcinha lá para cima. Pode acontecer. Mas se você não estudou, meu amigo, essa história, se Deus quiser eu vou passar. Não, se Deus quiser não. Ele quer que você estude. Você tem que fazer a sua parte. É isso aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.